E agora, com muita atenção e reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar a respeito de emoções. Emoções é um assunto muito delicado. É muito delicado você tratar das emoções das pessoas. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, dos versículos 45 ao 51. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Glória a Deus. Nossas emoções muitas vezes nos controlam. Você é muito tomado pela emoção. Você, quando acontece alguma coisa, feliz ou triste, você faz coisas que normalmente você não faria. Se você está muito feliz, você acaba tomando decisões precipitadas que, pensando melhor, não deveriam ser tomadas dessa maneira. Ou se você está muito bravo, você toma decisões que, em sã consciência ali, normalmente você não faria. Uma fechada no trânsito, você quer sair e brigar com as pessoas, achando que isso vai resolver alguma coisa. Você quer discutir, você quer falar com a pessoa. Ou se você está muito feliz, tô muito feliz, vou fazer isso, não vai ter nenhuma consequência. E depois, quando você passa essa ansiedade, você fala: por que eu tive que fazer isso? E por isso, eu e você, muitas vezes, quando estamos empolgados, tristes, desanimados, bravos, nós tomamos decisões precipitadas em nossas vidas. E quando nós estamos aborrecidos, então, acabamos falando coisas que não falaríamos se nós estivéssemos calmos, se nós estivéssemos tranquilos. E decisões precipitadas são algo muito complicado. Você já tomou alguma decisão na sua vida na qual se arrependeu? Que você olhou para trás e falou: E você sabe, algumas decisões oferecem uma segunda chance. Você tem a oportunidade de fazer de novo, você tem a oportunidade de mudar, mas outras não têm. Temos facilidade, por exemplo, de tomarmos decisões precipitadas. E quando as tomamos, muitas vezes damos cabeçadas, machucamos nós mesmos e outras pessoas também. E se não cuidarmos, acabamos atribuindo a Deus o comando. Nós falamos: poxa Deus, por que isso? Quando na verdade ele não tem nada a ver com a decisão que nós tomamos. Deus nos criou e dotou de livre arbítrio para nós. Somos livres para construir uma vida linda, como também para construir uma vida desgraçada. Tudo depende das escolhas. Existem casos de pessoas que perderam muitos bens, por exemplo, pelo fato de terem sido fiadoras, avalistas de alguém. Agiram precipitadamente, não obedeceram a Deus e pagaram um alto preço por isso. A Bíblia diz que a maldição sem causa não vem. Nós mesmos somos responsáveis pelos nossos atos. Muitas vezes eu e você
nós sabemos disso, nós vivemos uma sociedade de pessoas que não têm temor a Deus, mas têm caminhado bem. As pessoas têm sido bem-sucedidas aos olhos do mundo. Pois bem, no início de tudo, as coisas andam bem. O início de um casamento entre o cristão em Jesus e o não cristão é muito bom. O primeiro ano é aquela lua de mel. A moça diz, mas ele é uma doçura. E o marido diz, que mulher maravilhosa. O tempo passa e essa lua de mel também. E sem os valores que há em Cristo, enfrentar os problemas de um casamento não é para qualquer um. Eu fico imaginando isso. Você estando com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Poxa, que decisão foi essa? Guarde isso em seu coração. Todas as vezes que eu e você paramos para buscar a Deus, não paramos para buscar a Deus, as consequências chegam. Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meu irmão, se você é filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo usa uma coisa muito simples para nos guiar. Chama-se a paz. A Bíblia diz que ela é o árbitro de Cristo em nossos corações. Então não faça nada sem sentir a paz de Deus. Amém? E existem algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia que tomaram decisões precipitadas, tomaram decisões um pouco erradas. A primeira que nós falamos é a Eva. Eva deu ouvido às mentiras da serpente e olhou para a beleza da árvore ali e não podia comer. E viu que o seu fruto era muito bom para se comer, a árvore era desejável. Tomou do seu fruto e comeu o que Deus lhe prometeu. Qual foi a consequência disso? O pecado entrou no mundo e provocou grandes caos para toda a humanidade. Diná, filha de Jacó, saiu de perto dos seus pais e sua família para ver as filhas da terra. Foi violentada, perdeu a sua honra e por sua causa uma cidade inteira foi destruída. Inocentes foram mortos só por causa de sua curiosidade. Você pode ver isso em Gênesis 14, 34. Ló viu a beleza de Sodoma ao invés de pedir direção do Senhor para lhe mostrar o lugar certo para morar. E habitou entre os piores pecadores da época. Ló lhe sofreu todos os dias da sua vida aflição na sua alma por ver e ouvir sobre as obras injustas daqueles moradores. E por fim, teve que sair às pressas da cidade e morou em uma caverna. A mulher de Ló, ao fugir de Sodoma, olhou para trás ao invés de olhar para o livramento do Senhor. Transformou-se numa estátua de sal. Então essas são algumas pessoas. Sansão viu uma filisteia por quem se apaixonou e com quem casou, ao invés de casar com uma das filhas do seu povo. E por isso teve um fim trágico. Perdeu a sua grande força, teve os olhos arrancados, foi zombado e escarnecido pelo filisteu. Então, várias pessoas que fizeram alguma escolha errada e tiveram consequências pouco tristes. E com tudo isso que nós falamos, eu te pergunto, se eu e você conseguíssemos controlar as nossas emoções ao invés de sermos dominados por ela? Cientistas, eu acredito que ficam buscando criar remédios para controlar as nossas emoções. Eu acredito também que terapeutas, elas procuram tratar as causas do sofrimento humano. E como nós vimos no livro de João, capítulo 1, versículo 45 e 51, Felipe ele havia sido chamado por Jesus e passou a seguir o Mestre. Por isso ele estava muito feliz. E de imediato Felipe, como nós lemos, chamou seu amigo Natanael para seguir a Cristo também.
Mas no primeiro momento, nós lemos que a reação de Natanael não foi positiva. Sabe quando você vem, conta uma notícia muito feliz, muito alegre para uma pessoa, você conta uma notícia muito boa, aconteceu uma coisa muito boa na sua vida, e a pessoa, legal, bacana. Tem que ver direito, né, velho? A pessoa já te desmotiva, a pessoa, poxa, vou contar uma coisa tão feliz pra essa pessoa. Enquanto Felipe estava muito alegre, Natanael se mostrou como essa pessoa. Mostrou uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz. E quando Jesus foi conversar com Natanael, seu temperamento mudou. Ele ficou muito alegre. Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de forma para alegrar aquela pessoa. Jesus, quando viu Natanael, logo falou, aí está, no versículo 48, Jesus fala, 47, ao ver Natanael se aproximando, aí está um verdadeiro israelita. Então Jesus logo já trata de animar aquele homem. E da mesma forma, Jesus ele quer fazer com nós, com cada um de nós, comigo, com você. Todos nós temos emoções. A diferença está em como as demonstramos. Podemos definir em 4 tipos de pessoas quanto ao demonstrar as suas emoções. Existem as pessoas neutras, por exemplo, pessoas que não demonstram as suas emoções, tentam negar os seus sentimentos ou parecer insensíveis. Não ligo, não me importo. Existem também pessoas positivas, pessoas que demonstram mais as boas emoções. Procuram tratar todos de uma forma agradável. E do mesmo modo que existem pessoas positivas, existem as pessoas negativas. Pessoas que demonstram emoções ruins. São ásperas e rudes com os outros, mesmo se não tiverem culpa. E também as pessoas emotivas, pessoas que demonstram qualquer emoção, podem ser descontroladas ou apenas naturais diante de alguma situação. Então, como devemos tratar as nossas emoções? Vamos refletir sobre o que Jesus fez e como tratou as emoções de Natanael para aprendermos como melhorar o nosso temperamento. Reconhecendo emoções negativas. O versículo 46 ao 48 diz: perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde você me conhece? Jesus respondeu, eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Emoções negativas precisam ser reconhecidas e tratadas. Se você tem alguma emoção negativa, você deve reconhecer elas e começar a tratar elas hoje. Às vezes sentimos algo ruim e isso é inevitável. Nós estamos no mundo e nós podemos nos sentir assim. O que não podemos é continuamente nos sentirmos assim. Porque o amor de Deus, ele não se ressente do mal. O que acontece quando a pessoa fica ressentida é que isso vira uma raiz de amargura. Isso acaba acabando com a vida de uma pessoa. E como nós falamos, Natanael estava profundamente amargurado. E Jesus o fez reconhecer isso ao dizer para ele que o havia visto embaixo de uma figueira antes de Felipe chamar ele. Provavelmente Natanael já estivesse triste e foi se esconder, foi pensar embaixo de uma árvore como as pessoas tinham costume de fazer naquele tempo. Mas o diferencial foi o fato de que Jesus viu Natanael. Quando este pensava que ninguém sabia o que ele estava sentindo, ninguém se importa comigo. Jesus tratou as emoções negativas de Natanael, fazendo-o reconhecer 3 aspectos. O primeiro, o preconceito. No versículo 46, nós vimos que Natanael diz, Nazaré?
Pode vir alguma coisa boa de lá? Então, quando Natanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, ele estava se baseando em um preconceito já formado a respeito de uma região desprezada naquele tempo. E ele precisou reconhecer que a sua fala se baseava tão somente em um preconceito. Sabia muito do que o povo falava, mas não se lembrava do que as Escrituras diziam que o Messias seria chamado de Nazareno. Se você sofre preconceitos, ou se você é uma pessoa preconceituosa, você ouve alguém falando alguma coisa e você já não gosta dessa coisa porque a pessoa falou mesmo sem conhecer, saiba que isso te impede de ser feliz. Então deixe o que as pessoas dizem e fiquem com o que Deus fala ao seu respeito. Pois o que Deus fala não é preconceito, e sim o verdadeiro conceito da verdade revelada. Reconheça os seus preconceitos e se livres deles para ser feliz, para ser uma pessoa feliz. Natanael também tinha baixa autoestima. Quando Jesus descreveu Natanael como um verdadeiro israelita, ele estava levantando a autoestima dele. Ele estava animando ali Natanael. Por isso Natanael precisou reconhecer que a sua própria concepção de si mesmo o impedia de ser feliz. Quando nós caímos, por exemplo, diante dos preconceitos do mundo que estipulam os padrões de beleza, por exemplo, somos levados a uma baixa autoestima que pode ser altamente prejudicial nas nossas vidas. A sociedade diz que a moda agora é ser assim, assado, ter isso, ter aquilo. Então nós precisamos reconhecer o que nós temos sido afetados, quais tem sido a nossa baixa autoestima. E nós precisamos levantar isso e sentir que somos capazes de vencer nossos problemas e as nossas dificuldades. Reconheça hoje sua baixa autoestima e descubra que você sim é capaz. Ninguém precisa dizer o que você precisa usar, o que você precisa fazer, o que você precisa ter ou não. Se apegue aos padrões de Jesus. O versículo 48 nós podemos ver a respeito de decepções. Muitas vezes decepções também têm nos impedido. E a meditação de Natanael ali debaixo daquela figueira permanecerá um mistério quanto ao motivo dele estar ali. Mas possivelmente ele tivera passado por decepções durante aquele período. A situação econômica, política e social daquela época, daquele tempo, era muito crítica, o que gerava muita decepção nas pessoas. As decepções que nós passamos na vida, elas tendem a nos paralisar. Ah, eu fali, eu perdi alguém muito querido, aconteceu isso, eu não sei o que fazer. E as decepções, em vez de nos fazer querer crescer, de querer melhorar, elas têm feito a gente nos paralisar. Às vezes achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito. Às vezes a gente fala, isso sempre dá errado comigo, essas coisas sempre dão errado comigo, já estou acostumado. Mas, meu irmão, não é assim. Podemos nos abrir para novas possibilidades, confiando sempre em Deus e não no homem. Não podemos deixar que no presente as decepções do passado nos impeçam de vivermos um feliz no futuro. Reconheça suas decepções hoje e não deixe de ser feliz. O reconhecimento de qualquer uma dessas áreas que nós vemos na vida de Natanael, é um assunto indispensável antes de estarmos em qualquer assunto. Por isso, antes de qualquer coisa, eu e você, nós precisamos reconhecer quais têm sido as nossas emoções. No caso das emoções negativas, que nos atrapalham muito, precisamos reconhecer quando elas são frutos de preconceito, de baixa autoestima ou de decepções, para não nos deixarmos controlados por esses sentimentos. Aprenda hoje a reconhecer quais têm sido as suas emoções negativas, aquilo que tem te impedido de viver uma vida feliz, aquilo que tem te impedido de ser uma pessoa positiva.
Segundo aspecto que eu queria chamar a atenção aqui é a respeito de cultivarmos emoções positivas. As boas emoções, elas devem ser cultivadas, por exemplo, como parte do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. A vida cristã, descrita na igreja primitiva, era de sentimentos agradáveis, mesmo diante das perseguições que enfrentavam. Jesus ele se revelou como uma pessoa contagiante. Jesus era uma pessoa muito contagiante e ele semeou bons sentimentos na vida ali de Natanael. Por isso ele conseguiu melhorar seu temperamento de forma tão repentina. O mestre Jesus ele estava acostumado a lidar com um mau temperamento de pessoas. Por exemplo, Pedro era uma pessoa inconstante. E desse modo é a vida antes e depois de conhecermos a Cristo. Somos tratados em uma nova criatura. E para cultivar emoções positivas, eu e você precisamos de 3 coisas. Reconhecer o senhorio de Jesus. Quando Natanael exclamou, reconhecendo quem era Jesus, nem parecia o mesmo homem que não tinha mais esperança no começo do verso que nós lemos. E agora ele se mostra uma pessoa convicta, uma pessoa alegre. E a primeira coisa que nós precisamos para controlar as nossas emoções é de alguém que nos controle e nos ensine a ser feliz. Somente Deus pode fazer isso. Somente Jesus pode fazer isso na sua vida. Então eu e você devemos reconhecer que Jesus é o Senhor. Quando reconhecemos Jesus como o Senhor, recebemos a salvação em nossas vidas. Quem crê em Jesus se torna um filho de Deus. O Espírito Santo passa a habitar em nossa vida. Meu irmão, não existe emoção mais linda do que receber a Jesus como Senhor e Salvador. Cultive a melhor das emoções, recebendo Jesus como Senhor da sua vida, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. Outra coisa, aceitação. Nós vemos que Jesus aceitou Natanael como estava demonstrando amor para a sua vida. Foi isso que impressionou Natanael. Ele falou, caramba, as pessoas tratavam pelo que eu tenho, pelo que eu possuo, pelo que eu fazia ou por quem eu era, e mesmo assim não me aceitavam. Então a rejeição é um dos motivos de trauma de muitas pessoas. As pessoas não são aceitas nas escolas, na faculdade, não são aceitas no trabalho. Ah, você é assim, eu não gosto. O que precisamos para ser feliz é de aceitação. Deus, Ele te recebe, Ele nos recebe do modo que nós estamos. E Ele nos restaura para sermos alguém à sua imagem e semelhança. Somos como vaso, por exemplo, quebrado na mão do oleiro que nos molda novamente. Cultive boas emoções sabendo que Deus te aceita do modo que você está. Sonhos. Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória. Com essas palavras, Jesus estava ensinando a sonhar com o futuro e ter a esperança em Deus. Jesus sabia muito bem fazer isso, como quando falou do paraíso com o ladrão na cruz. Natanael continuou seguindo a Jesus e o viu depois de ressuscitado. Eu e você precisamos de sonhos para sermos felizes. Os sonhos nos trazem expectativas, os sonhos nos deixam expectativas para vivermos o futuro. E a esperança é o que nos motiva a continuar. Uma pessoa sem sonhos, com certeza é uma pessoa infeliz e desanimada. Não desista dos seus sonhos, pois Deus não desista de você. Que os seus sonhos estejam alinhados com Deus. Ore, peça a direção de Deus, que os seus sonhos sejam os mesmos sonhos de Deus. Cultive boas emoções através de sonhos para o futuro. Tenha uma perspectiva de vida, tenha uma perspectiva melhor. Coloque isso nas mãos de Deus e viva esse sonho. Eu tenho certeza que se for o sonho de Deus, a vontade de Deus, breve, ela irá se cumprir na sua vida. Trate as suas emoções, meu irmão. Eu não sei qual tem sido a sua emoção nesse dia, se você está feliz, alegre, mas o equilíbrio das emoções certamente é uma das características de maturidade cristã que eu e você precisamos buscar. Por isso,
É preciso reconhecermos emoções negativas que nós temos, como por exemplo o preconceito que nós falamos, a baixa autoestima e as decepções, para nós sabermos lidar com elas. Também devemos cultivar emoções positivas para melhorarmos o nosso temperamento. Devemos reconhecer o senhorio de Jesus, aceitarmos como nós somos, devemos sonhar. E Jesus tratou as emoções negativas de Natanael e lhe deu esperança para se tornar uma pessoa influenciada por bons sentimentos, ao invés de simplesmente deixá-lo levar pelas coisas ruins ao seu redor. Assim como Natanael estava debaixo de uma fogueira e Jesus o viu, saiba que hoje Jesus está vendo eu e você e Ele quer tratar conosco as nossas emoções. Que você deixe Jesus tratar suas emoções no dia de hoje. Se você está feliz, glória a Deus. Que Deus continue te dando essa felicidade, que você continue buscando essa felicidade. Se você está triste, meu irmão, deixe Deus tratar a sua emoção. Deixe Deus te dar um ânimo novo, uma alegria nova, uma força nova. Se você tem desistido dos seus sonhos, que hoje você comece a sonhar de novo. Deus, Ele não desistiu de você. Deus, Ele está de braços abertos, querendo que você continue sonhando os seus sonhos, querendo que você continue sonhando em ser uma pessoa. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz na sua profissão, meu irmão, deixe hoje Deus tratar as suas emoções. Deixe hoje que Deus cultive alegria, amor e paz na sua vida. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.